Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a segunda temporada da série One of Us is Lying, ou em português, Um de Nós Está Mentindo, que acabou de chegar na Netflix. A temporada já tinha sido lançada na gringa no mês passado, porque essa é uma série produzida por um outro streaming chamado Peacock, que não existe aqui no Brasil. Então quem distribui essa série aqui no Brasil oficialmente, até como uma produção original mesmo, é a Netflix, por conta do acordo que a Netflix fez com o Peacock. E aí, a segunda temporada da série tinha sido lançada no mês passado lá fora, nos Estados Unidos, e chegou agora aqui no Brasil. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre a temporada, eu vou falar sobre as minhas opiniões, impressões, e a gente vai, enfim, tentando entender tudo o que rolou nessa segunda temporada da série Onde Nós Está Mentindo, que é baseada, que é inspirada, na verdade, né, no livro de mesmo nome. E acontece que a primeira temporada foi um pouco mais próxima do primeiro livro, né? E aí essa segunda temporada cria uma nova história completamente diferente, já que esse é um livro único em teoria. Ele até tem uma continuação, mas com outros personagens no foco da história. Então essa segunda temporada é completamente nova, ela não segue nenhum material de origem. Então aqui, nessa segunda temporada, a gente vai começar a entender as consequências do que aconteceu com a Browning, o Nate, o Cooper, a Ed e a Janelle no final da primeira temporada. No final da primeira temporada, eles acabaram matando o Jake, meio que sem querer, numa situação ali de defesa própria mesmo. Eles estavam na floresta, no meio da festa de Halloween que o Jake deu, e aí eles realmente tiveram a oportunidade de confrontá-lo. O Jake descobriu que eles já tinham descoberto tudo sobre a armação que ele fez em relação à morte do Simon, e aí ali na floresta eles acabam matando o Jake e escondendo esse corpo, né? Só que a gente não viu muito nada disso no final da temporada passada, porque a temporada acaba com essa cena acontecendo e depois, com alguns dias depois, eles recebendo uma primeira mensagem misteriosa no colégio de alguém que se autodenomina Simon Says, ou Simon Mandou em português. E Simon Says, na verdade, é uma brincadeira que existe nos Estados Unidos, que é tipo Siga o Mestre aqui no Brasil. A gente tem esse equivalente, mas lá fora é conhecido como Simon Says. E aí Simon é o nome do nosso personagem que foi morto pelo Jake na primeira temporada. Então tá tudo conectado aqui. Então a segunda temporada, ela parte desse princípio. É isso que tá acontecendo quando a segunda temporada começa. Esses 5 personagens que estavam envolvidos ali na história com o Jake e o Simon na primeira temporada, eles começam a receber mensagens anônimas de alguém que sabe o que eles fizeram, que sabe que foram eles que mataram o Jake e que tem provas disso. Então essa pessoa começa a chantageá-los para eles fazerem determinadas ações, porque caso contrário, se eles não cumprirem o que está sendo pedido para eles, eles vão ser entregues para a polícia e vão ser presos por esse assassinato, não só pela morte do Jake, mas também por ter escondido o corpo dele e, enfim, feito várias outras coisas ali pra cobertar essa situação. Uma coisa legal é que a temporada já vai entregando pra gente algumas das dúvidas, questionamentos que ficaram no final da temporada passada, né? Então a gente descobre que quem apertou o gatilho de fato foi a Ed, que era uma coisa que a gente não tinha visto no final da temporada passada. A gente descobre o que eles fizeram pra esconder esse corpo, né? Inicialmente era pra eles terem jogado no oceano, mas a Janelle foi lá e escondeu com o Nate no iate da família dela. Então o corpo tá ali ainda, né? Não está escondido no meio do mar. Ainda tem toda a questão da arma também. Enfim, tem várias coisas ali que estão meio em aberto, que a gente não sabia direito o que tinha acontecido com essas coisas, e aí a temporada explica também. E toda essa dinâmica aqui dessa segunda temporada lembra ainda mais Pretty Little Liars, né? Eu acho que a primeira temporada já tinha um quê de PLL muito forte, mas essa temporada especialmente tem isso com muito mais presença, já que agora esses protagonistas estão de fato recebendo mensagens de alguém chantageando eles, que era exatamente o que acontecia com as meninas em Pretty Little Liars. Então aqui a série não apresenta uma narrativa muito inovadora, né? A gente tem aqui uma série adolescente, com um mistério adolescente, que tem ali um crime envolvido, e essa galera tá tentando sair ilesa disso e sendo chantageada, né? Então nada disso é muito inovador, e eu acho que, acima de tudo, essa é uma série que também não tenta ser muito mais do que ela é. Ela entende que ela é uma série adolescente de mistério e que existem limitações para esse tipo de história. Ainda assim, eu acho que essa segunda temporada consegue entregar uma estrutura narrativa muito legal, levando em consideração também
que essa temporada não tem nenhum material base de origem pra inspirar uma adaptação, né? Diferente da primeira temporada. Eu acho que a estrutura aqui é muito bem definida. Então a gente tem os 4 primeiros episódios que servem ali como uma espécie de contextualização. Então a gente vê esses personagens se enfiando no emaranhado de situações complicadas que ficam ainda piores pra eles, porque eles estão sendo chantageados, e se eles não cumprirem com isso, vai realmente ser a gota d'água, eles vão presos, né? Mas aí, a partir do 5º episódio até o final, as coisas mudam. Então, o 5º episódio, eu acho que ele é uma virada de chave, especialmente porque ele é um episódio filler. O que é um episódio filler? É um episódio que não anda muito com a história da temporada, né? Ele tá ali pra preencher mesmo a história, pra enrolar de certa forma. Só que ainda assim, o 5º episódio é muito bom, mesmo sendo um episódio filler, porque abre espaço pros personagens interagirem. Então, eles têm ali uma amizade que surgiu meio do nada, que surgiu meio forçada, porque eles só se tornaram amigos porque eles se viram numa mesma situação, mas eles construíram uma amizade muito forte. Só que pra gente acreditar nessa amizade, a série precisa mostrar essa amizade pra gente. E aí eu acho que o 5º episódio faz isso muito bem. É um ótimo episódio que é um filler, não leva a história pra frente em termos de seguir a narrativa principal que tá ali, mas que sabe ser um bom filler, que entrega 40 minutos, 50 minutos ali de cenas muito boas que ajudam a trazer mais substância ali pros personagens. E aí o 6º episódio também muda um pouco a dinâmica, porque é um episódio 100% focado na Vanessa, que é uma personagem secundária, que tá ali, né, e que às vezes é uma personagem muito irritante, mas ao mesmo tempo é uma personagem muito interessante e fica ainda mais interessante no 6º episódio. Tanto é que quando o 6º episódio termina, a gente fica muito nervoso, inclusive, porque a gente pensa que talvez a Vanessa tenha sido morta ou sequestrada pelo Simon Says. Então, é um episódio que consegue fazer com que a gente desenvolva empatia por ela, carinho por ela, afeto por essa personagem, né? E aí, quando no 7º episódio a gente descobre que, na verdade, não, ela não foi sequestrada ou morta pelo vilão da temporada, e sim pelos nossos protagonistas, porque eles querem trazer ela pro lado deles, também é muito legal, né? Então, o 7º episódio, ele é focado nesse grupo de personagens fora da cidade, tentando resolver a situação e tentando trazer a Vanessa pro lado deles, tentando mostrar pra Vanessa que eles não são os vilões que ela pensa que eles sejam, né? E aí o 8º episódio é o episódio de resolução, e é um episódio de resolução que tem algumas coisas previsíveis. Acho que a série, ela é uma série, como eu disse, adolescente, de mistério, e que por isso acaba tendo algumas coisas previsíveis no meio do seu caminho. Mas, quando chega no 8º episódio, no último episódio da temporada, a série consegue entregar um bom final, eu acho, né? Porque ainda que algumas coisas sejam previsíveis, ainda que a série também não guarde tanto as informações e revelações pro último instante, consegue entregar um último episódio com várias reviravoltas, sem deixar a situação muito simples ou muito previsível. Então eu gosto do que a temporada faz aqui, gosto muito, e eu acho que os 4 primeiros episódios já estavam sendo interessantes pra mim, mas eu tava um pouco distraída ainda. Não tava achando ruim, tava achando legal, mas eu tava um pouco distraída. A partir do 5º pra frente, então a segunda metade da temporada, me envolveu 100%. Eu assisti um atrás do outro, prestando atenção, porque eu já tava ali vendida pra aquela história mesmo. Eu acho que em séries assim, é difícil surpreender quando a gente tem um mistério ali e um possível culpado pra esse mistério, porque a gente já tem vários personagens principais na história e a gente também tem uma série que ainda é recente, então não dá tempo de desenvolver tantos outros personagens secundários que possam ser suspeitos do crime ou da perseguição que tá acontecendo ali com eles. Então é muito difícil construir uma revelação, um plot twist que seja surpreendente, que faça sentido, que dê pra gente acreditar. E aí eu acho que a série até consegue fazer isso. Chegou num ponto que eu tava assim, gente, mas quem é que vai ser o suspeito, né? Quem é que vai ser o Simon Says? Porque a gente não tinha muitas possibilidades. E é ruim quando a gente não tem muitas possibilidades, ou possibilidades que a gente já sabe que não são corretas, né? Porque o nosso grupo pensa no Cole, o irmão do Jake, mas seria muito óbvio, na Vanessa, mas ela não tem cara de que estaria envolvida com isso, até porque ela tava ali querendo desmascarar o Murder Club, né, o clube dos assassinos. E aí fora isso a gente tem alguns personagens que são próximos dos nossos protagonistas, né? Então a Maeve e o Chris. Então quem seria essa pessoa? A gente não tinha tantas possibilidades. Mas eu gosto do que a série faz, eu acho que a Fiona
sendo a responsável por tudo isso, é uma boa escolha, até porque ela já tinha sido apresentada na temporada anterior, não era igual a Giselle, por exemplo, que surgiu do nada. Então a Fiona já tinha sido tópico de discussão na temporada anterior, né, na primeira temporada, e eu acho que a série consegue, o roteiro consegue conectar bem a história dessa personagem com a história da primeira temporada envolvendo o Simon e o Jake. E faz isso, talvez até sem tanta pretensão desde o começo, né? Eu não acho que tudo isso tenha sido planejado desde a primeira temporada. Eu acho que talvez eles conseguiram encontrar ali algumas soluções boas pra resolver esses problemas e pra continuar criando mistérios numa série que se propõe a ser exatamente isso. E aí eu também gosto do momento no último episódio, quando a Maeve se volta contra a Ed ali no iate, no barco. Até porque eu consegui acreditar naquilo por alguns minutos. Eu fiquei nervosa, eu falei, meu Deus, a Maeve vai trair todos eles. Porque na primeira temporada, a Maeve já tinha sido uma das nossas suspeitas, né? As pessoas estavam olhando pra ela, achando que talvez ela tivesse algum envolvimento. Então ali por 5 minutos, nem isso, né? Por uns 2 minutos eu acreditei que talvez a Maeve estivesse realmente entregando a Ed. E aí depois, claro, eu entendi que ela tava prestes a, enfim, dar um golpe na Fiona e que ela tinha feito aquilo pra conseguir resolver algumas das pendências no plano de exoneração do Murder Club na série de um de nós estava mentindo. E o envolvimento da Maeve nessa história toda também abre um gancho ali pra relação da Maeve com a Browning e com a Janae, né? Eu acho que essa é mais uma ponta solta ali pra uma possível terceira temporada, pra gente pensar em como a relação da Maeve vai ser consertada, tanto com a sua irmã, com a Browning, quanto também com Janae. Mas essa não é a única ponta solta que a temporada deixa, né? Eu acho que ficam algumas perguntas para serem respondidas numa possível terceira temporada, que até onde eu sei ainda não foi confirmada. Uma delas, por exemplo, é a situação do Cooper, que tentando salvar a Maeve e a Ed ali e também pegar a arma com a prova de que a Fiona estava envolvida com o desaparecimento do Jake, acabou machucando o seu braço, o braço que ele usa para jogar beisebol. Então, com certeza, isso vai ser uma questão forte pra ele. Ele termina a temporada determinado a fazer o braço voltar a funcionar, mas a gente sabe que provavelmente isso não vai ser tão fácil. E aí ficam também 2 plot twists no final do último episódio, né? Um deles é a da morte da Fiona, da possível morte da Fiona. Eu acho que isso ficou talvez em aberto demais. Eu gostaria de ter visto as pessoas descobrindo que a Fiona morreu, né? E quais seriam as consequências disso. Mas a teoria que eu criei logo de cara é a de que talvez o Cole, que é o irmão do Jake, tenha dado um jeito de matar a Fiona porque ela sabia o motivo pelo qual o Jake tinha ido pra reabilitação. Porque ele contou pra ela. E aí essa é uma outra grande questão, né? Surgiu nessa temporada a informação de que o Jake não teria então ido pra Grécia, que ele teria passado o verão antes de tudo acontecer, antes da Ed trair ele com o TJ, por exemplo, numa clínica de reabilitação. E aí isso aconteceu por um motivo muito impactante, muito chocante, que a gente não sabe qual é ainda. Fico um pouco nervosa porque não consigo pensar em coisas muito chocantes que poderiam justificar essa saída, mas é mais uma coisa pra gente se perguntar na terceira temporada. E aí eu acho sim que foi o Cole que matou a Fiona ali na cadeia, pra que ela não falasse pra mais ninguém esse acontecimento, né? Por que que o Jake teria ido então pra rehab. E aí a gente tem a última cena da temporada, que é uma cena na formatura ali do nosso quinteto, na verdade, né? Não sei se o Janae voltou pra se graduar com eles, talvez. Mas enfim, uma cena ali na graduation, na formatura, onde a gente vê a polícia e uma faixinha de crime scene, né? De cena do crime, uma faixa amarela, que é bem tradicional, assim, crimes nos Estados Unidos mesmo, né? Então, junto com essa cena, a gente também vê a polícia coletando algumas evidências, e uma das evidências é o colar que o Nate deu pra Browning no final da temporada, escrito Stay, que é fica, né? Tipo, fica comigo. Ele deu esse colar pra ela, inclusive um comentário 100% completamente aleatório. Me deu nervoso, o Stay não tá centralizado no colar, no pingente, tá pra esquerda. Mas enfim, daí eu sou louca realmente, né? Mas a gente acaba a temporada assim, e eu acho que isso aqui já seria suficiente pra gente ter uma terceira temporada bem legal, espero que seja renovada. Mas eu também acho que algumas coisas ficaram sem explicação e poderiam ter tido uma explicação melhor. Como, por exemplo, a questão da família da Browning, da carta dela, do e-mail que ela recebeu de Yale.
Não vi o e-mail, então não acredito 100% que ela não foi selecionada para ir pra faculdade. Também não vimos a reação dos pais dela. Os pais dela apareceram muito pouco nessa temporada. Eu acho que só a mãe dela apareceu em algumas poucas cenas dessa temporada. E eles foram mais presentes na primeira, então eu achei isso esquisito. E aí a gente teve também o pai do Cooper abrindo o envelope que o Cooper tinha deixado, né, com um recado pra ele quando ele achou que ele ia se entregar pra polícia. Então o pai do Cooper sabe de alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que foi que o Cooper escreveu pra ele nesse bilhete, mas ele leu alguma coisa, ele deve saber alguma coisa, algumas informações relacionadas ali a toda essa situação. No mais, eu gostei da temporada. Eu acho que é uma temporada bem satisfatória pro que a série tinha pra oferecer mesmo. Claro, não é uma obra-prima, não é, mas é uma série adolescente de mistério que consegue entregar um roteiro ok, que consegue fazer algumas revelações, algumas reviravoltas e também que consegue construir os personagens de uma forma que faz sentido. Falando em construção de personagens, antes de eu finalizar, tem só mais uma coisa pra dizer. Eu acho que vários personagens foram bem desenvolvidos nessa temporada. E eu quero chamar a atenção principalmente pra Janae, que eu acho que teve um dos desenvolvimentos mais legais da temporada. Janae, então, conversa tanto com a Ed quanto com a Maeve depois sobre a fluidez de gênero. Então, Janae aqui se coloca não exatamente como uma garota, mas também não como um personagem trans, né? Ela se coloca aqui como uma pessoa que tem o gênero fluido, que tem o gênero neutro. E eu acho que apesar de inicialmente isso ter sido revelado de uma forma bem solta ali no meio da história, faz sentido, acho que tem a ver com a personagem. Então eu gostei. E aí eu acho que, atrelado a isso, tem um desenvolvimento legal da Janae com a Maeve. Eu acho que Browning e Nate também tem um desenvolvimento bacana. O Cooper com o Chris poderia ter sido um pouco melhor, até poderia, né? Porque eu acho que a série tenta desenvolver os personagens e até consegue, mas alguns ficam um pouco mais de escanteio. Mas ainda assim, o Cooper tem um pouco de desenvolvimento com o Chris. Na história dele com o Chris, eu gosto de como o Chris também funciona dentro dessas dinâmicas desse grupo. Mas pra mim, a personagem que menos teve desenvolvimento pessoal foi a Ed. Então nessa temporada inteira, não tem nada sobre a Ed que não tenha a ver com o mistério da morte do Jake e do Simon Says, todo esse mistério que gira ao redor mesmo da temporada. Então a Ed não tem nada pra além disso. Eu sinto que todos os personagens têm alguma coisa pra além disso. Então tem as questões do Nate com a família, tem também as questões da Browning com a faculdade, com a sua própria família e o relacionamento dos dois. O Cooper tem o beisebol e também tem o namoro com o Chris. Janae e Maeve também são um casal e tem umas questões familiares. Mas a Ed aparentemente não tem nada. Então eu gostaria de ter visto mais da personagem. Eu acho que ela merece um pouco mais de desenvolvimento numa próxima temporada. E eu sinto até que a Vanessa teve muito mais desenvolvimento do que ela, né? Tipo, a Vanessa teve toda a história dela pessoal e a questão dela da faculdade de jornalismo, da investigação, o próprio relacionamento dela com o Evan. Mas a Ed ficou ali 100% de escanteio, na minha opinião. Foi o que eu senti. Mas enfim, acho que esses são os meus comentários sobre a segunda temporada de Um de Nós Está Mentindo. E eu quero saber o que é que vocês acharam. Então me contem nos comentários pra gente continuar conversando sobre essa série, tá bem? Deixa um joinha se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, porque me ajuda muito e se inscreve no canal se não se inscreveu lá no começo. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.